Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de App Engine Python. Você programa e o Google Scala. Nessa aula de hoje, eu vou falar sobre Web APIs, APIs na web, como é que a gente faz para acessar serviços de terceiro. No exemplo de hoje, nós vamos acessar a API do GitHub para exemplificar o uso da biblioteca do App Engine chamada URL Fetch. Beleza? Bom, vamos então tentar entender o problema, né? O GitHub, aqui no endereço developer.github.com, ele oferece uma API para você acessar, para você poder acessar dados que o GitHub oferece através dessa API, beleza? E para fazer isso, nós precisamos fazer chamadas HTTP, nesse endereço aqui, ó, que ele coloca na documentação, olha, https api.github.com, tá certo? No caso aqui, eu já vou até puxar aqui a desse users aqui, beleza? Então, vamos fazer esse primeiro acesso. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar no nosso projeto, vou criar aqui uma rota, vou chamar de GitHub mesmo. Vou lá criar, não vou precisar acessar essa página com login, então vou marcar lá com o nosso decorator de login not required e sem utilizar também a proteção contra cross-site request forgery. Então, vou colocar aqui um index e eu vou receber um nome nesse cara aqui, que vai ser o nome de usuário que eu vou querer acessar os dados do GitHub, tá certo? Então, aqui no nome desse cara aqui. Para fazer uma chamada no endereço desejado, você deve utilizar a API. Deixa eu aumentar aqui também, para você conseguir enxergar melhor. Então, você vai ter que utilizar o endereço. Vamos primeiro criar a URL base, né? Então, vou colocar aqui a URL base, é essa daqui, que é https github com/users, tá certo? Então, você tem isso. Se eu passar aqui o nome do usuário barra, nesse endereço, o nome do usuário, ele vai me retornar os dados do usuário. Então, deixa eu construir essa URL usuário. Posso até utilizar lá o toPath do router, que a gente já conhece, para fazer isso também. Ela funciona com string. Então, uso a base e digo que eu quero adicionar aqui o barra nome, que vai ser um parâmetro que eu vou passar aqui. Quero fazer, então, a chamada nessa URL aqui. Vou até colocar um breakpoint para a gente entender quando eu rodar esse exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você vai utilizar o serviço URL Fetch. O URL lib, que é a biblioteca padrão do Python, também funciona, tá? Mas eu vou utilizar já a biblioteca do próprio App Engine, porque ela me permite fazer isso de forma síncrona depois, que a gente vai ver quando eu utilizar a parte de comando, tá? Então, eu vou utilizar o URL Fetch do pacote do App Engine, está aqui dentro de API. E eu vou fazer a chamada utilizando simplesmente o método fetch, passando a URL onde eu quero que seja feita uma chamada. Então, essa é a URL de usuário que eu estou construindo. E aqui existem vários parâmetros. Payload, se você for fazer aqui uma chamada do tipo post, precisa enviar parâmetros, você pode mandar um payload com os vários argumentos. Método, por padrão é o get. Se você quiser fazer um método post, um método HTTP do tipo delete, você pode setar aqui o ambiente. Ah, preciso passar cabeçalho, então ele tem aqui um dicionário de headers de cabeçalhos, enfim. E vários parâmetros que você pode utilizar. Deadline, quanto tempo você está disposto a esperar por essa resposta, acho que por padrão é 5 segundos, enfim. Vários parâmetros com os quais você pode interagir. Por exemplo, aqui na API do GitHub, eles estão na versão 3, né? E se você não disser nada, ele vai utilizar a versão 3 por padrão. Mas é o que eles estão falando aqui, ó. Nós encorajamos você a explicitamente fazer as requisições com a versão explícita. E como você faz isso? Utilizando o cabeçalho accept. Então, só para exemplificar o uso, vamos colocar esse cabeçalho. Então, eu tenho o parâmetro headers, onde eu vou passar
o accept, que é esse cabeçalho aqui, como tendo esse valor que indica que é a versão 3 que eu vou utilizar e com a resposta sendo JSON. Tá certo? Então, quando eu faço essa chamada, ele me responde um resultado. Então, ele vai lá no servidor, vai bater lá nessa URL que eu construí aqui, que eu estou passando como parâmetro, e ele vai me retornar um resultado. E esse resultado, se tudo der certo, ele possui um conteúdo. Eu vou pedir até para ele imprimir aqui na tela, para a gente ver também a coisa acontecendo. Então, não vou tratar nenhum erro aqui, vou simplesmente chamar aqui o conteúdo, o content desse resultado. Tá certo? Como a gente faz para testar? Deixa eu ver aqui se o servidor já está rodando. Pelo jeito está. Então, vamos fazer uma chamada aqui no meu localhost. E ele vai fazer essa chamada para mim, para a gente entender. Então, localhost, eu chamei lá de GitHub. E eu preciso passar um nome de usuário. Eu vou passar o nome do meu usuário no GitHub. Tá? Então, Renzo N. Então, olha lá. Tenho a URL base, está aqui no debugger. Vou construir a URL de chamada para os dados do usuário. Então, só acrescentou aqui, olha, o /Renzo, que foi o nome de usuário que eu passei na própria URL. E nesse momento aqui, ó, eu vou dar o F8, veja que vai até demorar um pouquinho para ir para a linha 15, ó, porque ele está indo no GitHub, foi e voltou. E aí a gente pode conferir o resultado. Olha lá, status codes, o status HTTP 200 de sucesso, e no content veio aqui o meu resultado, que é o meu conteúdo, olha lá, com o login, que é o Renzo N, o nome de usuário, o ID desse usuário, qual é o avatar, Gravatar ID, enfim, uma porção de URLs interessantes aqui para eu trabalhar. Beleza? Então, fazendo uso dessa API, a gente consegue acessar serviços de terceiros no nosso website. Beleza? Ainda tenho mais coisa para falar sobre esse assunto, mas eu vou gravar um outro vídeo para não ficar muito grande.